Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 155 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos um pouco já para lá da metade do livro de Jó, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 29 até o capítulo de número 31, amém? Se organize no seu dia, na sua rotina, né? Cada um tem a sua, e faça essa leitura com atenção, com calma. Creio que Deus vai despertar em você algo novo e diferente, né? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 29 e o verso de número 2, amém? Então, em Jó 29, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Amém? Bom, nós estamos vendo aí, se não me falha a memória, 5 capítulos do discurso de Jó em sua defesa, né? É um discurso bem longo, um discurso bem detalhado para poder defender o seu caráter, a sua conduta, a sua justiça, né? Jó tem dificuldades de aceitar que Deus o estaria punindo por algum pecado que ele cometeu. E nós estamos vendo que ele vai avaliando detalhe por detalhe da sua vida. Agora, do capítulo 29 em diante, nós vamos reparar algo muito interessante, porque agora, ao invés de ele somente analisar os seus atos, ele vai ter saudades do tempo em que Deus estava com ele e em que ele era honrado por Deus, né? Então, ele vai começar dizendo, né? Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Esse Jó, nos dias passados, segundo ele era olhos para os cegos, né? Isso mostra que ele dava visão às pessoas que tinham dificuldades de enxergar as coisas da vida, né? Os planos de Deus. Ele também disse que ele era pai dos necessitados, o que significa que ele tinha proatividade, né? De ajudar aqueles que estavam carecendo, que estavam precisando de recursos, né? Alguém talvez viria até ele com fome ou com outras necessidades e ele prontamente atendia essas pessoas. Ele vai dizer também que as pessoas se reuniam, né, nas praças para poderem buscar os conselhos dele, para poderem buscar as suas direções, e até mesmo os anciões se levantavam, os príncipes o procuravam quando Jó chegava em um lugar. E ele vai dizer que além dele ser olhos para os cegos, né, além dele ser pai para os necessitados, ele era aquele que consolava os que choravam, né? Olha como Jó era dedicado. Ele era muito mais do que um homem simplesmente religioso. Ele era muito mais do que simplesmente um homem que guardava o seu coração para não pecar. Ele tinha práticas boas, boas obras dignas de louvor, né? Mas, no exato momento agora, não era esse o cenário que ele enfrentava. Agora, neste momento, os jovens que se admiravam da sua sabedoria, do seu poder, do seu amor e do seu cuidado, agora zombam de Jó, né? E ele vai dizer que Deus está sendo cruel com ele por causa disso, por Deus permitir que as pessoas que o admiravam agora sejam seus zombadores, seus humilhadores, né? Aqueles que vão desprezar Jó no seu coração. Então Jó vai dizer que no seu íntimo, lá no mais secreto do seu coração, ele vai clamar a Deus, ele vai invocar ao Senhor. E
todos os meios que ele usava para se alegrar, agora já não são meios de alegria. Os mesmos recursos que promoviam alegria no seu coração, agora promovem tristeza. Ele chega a dizer até sobre os seus instrumentos musicais. Então, uma harpa que antes era usada para canções de alegria, agora é usada para fazer canções de lamentações. A sua flauta, que era para fazer as pessoas sorrirem através da sua melodia doce e agradável, agora levava Jó às lágrimas, né? Porque a sua melodia agora era triste e angustiante. E Jó vai dizer até mais. Ele vai dizer que nunca agiu injustamente com ninguém. Ele nunca enganou ninguém na hora de pagar ou de cobrar, né? Ou seja, ele não usava uma balança injusta de maneira nenhuma. Ele também vai dizer que nunca cobiçou as coisas e a mulher de ninguém, que os olhos dele eram somente para a sua mulher. Então por que ele estaria sofrendo? Por que ele estaria sendo penalizado? Qual seria o seu pecado, né? Ele vai dizer que sempre foi justo e caridoso e que ele nunca negou o Senhor. Meu Deus, que homem espetacular, né, amados? Que homem extremamente dedicado ao Senhor. E mesmo assim, o Senhor permitiu que Jó fosse provado. Isso mostra que Deus não precisa de algo negativo da nossa vida para nos provar, né? Se Ele quiser colocar a nossa fé em prova, em teste, Ele tem todo o direito, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Criador. E depois Jó vai concluir o seu discurso dizendo que ele nunca se alegrou com a desgraça de ninguém, né? Ele nunca sorriu com as lágrimas de alguém, muito pelo contrário. Ele silenciava sua boca no momento da dor de outras pessoas para que a sua boca não pecasse contra aquela pessoa. Então, o que Deus deseja nos ensinar quando nós lemos o capítulo 29 e o verso 2? Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. O que esse texto quer mostrar para nós? Esse texto deve mostrar para nós duas coisas. Primeiro, hoje você deve fazer o seu melhor por todos e para todos e também para Deus. Por quê? Porque você deve construir um memorial diante de Deus. Você deve construir um memorial diante dos homens. E muito mais do que isso, da mesma forma que Deus tem nos abençoado, nós temos que ter a responsabilidade e o compromisso de abençoar outras pessoas, né? Então, hoje, se Deus tem te dado condições de ser um abençoador, um consolador, um pai dos necessitados, seja você essa pessoa. Se Deus tem te dado condições de ser um ótimo conselheiro, um amigo, um ouvinte, né, um intercessor de orações, faça isso hoje, né? Ajude alguém. Por quê? Porque o segundo motivo é que amanhã você terá do que se lembrar. Amanhã as pessoas terão do que se lembrar a seu respeito. E você vai ter um tempo em que você vai poder desejar voltar ao primeiro amor. Muitas pessoas não têm boas práticas no passado. Muitas pessoas nunca tiveram um desejo ardente por Deus, nunca defenderam a justiça e nunca fizeram o que era reto. E hoje elas não têm do que desejar, elas não têm do que sentir saudades, né? Porque as suas obras não eram boas, eram más. Que Deus faça ferver o nosso coração, que Deus faça arder o nosso coração para poder servir a Ele e ao nosso próximo com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E servindo o nosso próximo, amanhã, quando nós desanimarmos ou quando estivermos sendo provados como Jó, que nós venhamos ter dias agradáveis para desejar voltar a ser como éramos antes, né? Quem sabe você está sendo provado e lá no passado você orava muito, você cantava muito, você jejuava muito, você buscava muito e hoje você não tem essa força a mais, que você possa voltar a ser como era antes. Que Deus possa te levar ao primeiro amor e que você possa desfrutar do melhor dos seus dias novamente. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração
e ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, Senhor, e te clamamos pela sua bondade, pela sua graça. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e as nossas transgressões. Nos purifica, Senhor, de toda a nossa maldade e nos encha com o seu favor e com a sua benevolência. Senhor, que nessa manhã, cada um de nós que estamos na sua presença e que talvez hoje estamos sem força para buscar a sua face como deveríamos, talvez estejamos um pouco desanimados por causa de circunstâncias e situações, que hoje nós venhamos ser despertados e ter desejo de voltar a ser como éramos antes, quando nós buscávamos a sua presença, quando nós orávamos por outras pessoas, quando nós tínhamos uma palavra de consolo ou quando nós tínhamos um abraço amigo. Renova, Senhor, os nossos dias, renova as nossas forças, que nós venhamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras e às primeiras práticas, para que assim o seu nome venha a ser glorificado em nossa vida, mesmo na bonança ou nas provações. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir gentilmente para você deixar o like no vídeo e compartilhar esse texto com alguém que esteja precisando dessa mensagem, né? Se você não estiver inscrito no canal e quiser nos acompanhar diariamente, se inscreva no canal, ativa o sino e todas as manhãs estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor Jesus. Um abraço para você, que Deus te abençoe e tenha uma ótima segunda-feira.